Efésios, que o nosso espírito ele seja iluminado, que a gente venha a ter revelação no pleno entendimento seu, Pai. Que possa sair de nós todo o pensamento, toda a barreira que impeça de absorver o que Tu tens para falar conosco. Pai, que eu retiro no nome de Jesus todo o impedimento maligno que queira atrapalhar esse momento. Que nesse momento o meu espírito esteja preparado para receber a Tua voz. Pai, Tu tens coisas maravilhosas para fazer em nossas vidas. Oh, Pai, que caminho maravilhoso Tu tem para nós. Prepara o meu espírito para receber da Tua palavra. Espírito Santo, no nome de Jesus, que o nosso espírito esteja preparado para receber a Tua voz. Amém. Abra sua Bíblia em Isaías 9:6, uma passagem bastante conhecida, ou deveria ser conhecida para todos nós. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Em algumas traduções, o principado está sobre os seus ombros. E seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É de conhecimento de todos nós que o povo da aliança, que foi o povo que começou ali com Abraão, depois que ele saiu daquela terra dele, e aí foi a sua descendência se multiplicando, passando por Jacó, José, formando as tribos. Esse povo da aliança, ele viveu épocas diferentes. E quando houve um período que eles foram guiados por alguns homens, como começou com Abraão, passou por Moisés, Samuel, até chegar num ponto onde que eles pediram que fosse constituído um rei para eles. E aí tivemos o primeiro rei deles, que foi Saul. Eles vêm durante toda uma história de vida dos antepassados, e para eles os antepassados têm muita importância. Na nossa cultura, normalmente a gente só alcança até o avô, bisavô, no máximo dos máximos um tataravô, e a história da nossa família se perde ao longo desse período. Pelo menos eu não sei nem o nome da minha bisavó, também não procurei saber. A nossa cultura é assim. A cultura deles não, vai esticando até onde eles conseguiram registrar, e tudo registrado. Eles foram vivendo até começarem um sistema monárquico, onde tinha um rei ali para poder estar à frente do povo. E durante esse período, Deus usava alguns homens para fazer a ligação entre Deus, o que Deus falava, para o povo saber o que Deus falava. Sacerdotes, profetas, até, em muitas ocasiões, os próprios reis. Então, o povo de Israel se acostumou, durante muito tempo, a viver nesse sistema, onde tinha um rei à frente deles. E isso ficou na mente dele, na cultura dele, eles já nasciam com isso. É como nós aqui, nós nascemos na democracia, pelo menos a maioria, alguns pegou aí a ditadura, mas nós, a maioria aqui, pegamos a democracia. E a gente já nasce com essa cultura. Muitos deles nasceram no período onde tinha um rei e ficaram com isso dentro deles. E durante muito tempo eles guerrearam, conquistaram e foram conquistados. Entrava rei temente, o povo conquistava. Entrava rei desobediente, que se desviava, o povo padecia.
conquistas e derrotas a todo tempo, até chegar ao ponto de Jesus. E durante esse período, sempre de cativeiro, quando eles estavam, durante um desses períodos, foi dado uma promessa de que viria o Messias, que salvaria o povo da aliança. E eles acreditavam nessa promessa, esperavam essa promessa, só que aparece Jesus. Jesus Cristo, ele traz um governo. Na mente deles, eles esperavam um rei, como Davi, que conquistou e subjugou todos os inimigos. E esse rei viria com seu exército e estaria à frente para poder resgatar a glória que o povo tivera um dia. Subjugar os inimigos, na época era Roma, e livrar o povo daquele domínio. E aí Jesus chega com um novo governo, um novo tempo, uma nova aliança. E eles não reconheceram isso. Ainda que Jesus fizesse milagres, de muitos milagres, eles não reconheciam Jesus Cristo. Teve uma certa feita que eles perguntaram assim, ele é ali de Nazaré? Nós nunca tivemos profetas vindo de Nazaré, sempre rejeitando a Jesus Cristo. Então Jesus Cristo começa a falar a respeito do reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Mateus fala, é chegado o reino de Deus. E ele prega isso a todo lado. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas em fazer a vontade de Deus. E um dos primeiros momentos que Jesus começou a demonstrar como funcionaria, isso é importante, como funcionaria esse novo reino, foi quando ele se encontrou com Nicodemos. Nicodemos chega para ele, que era um príncipe da época, e falou, mestre, sei que és bom e que ninguém pode fazer as coisas que tu faz se de Deus não vem. Então, ele faz uma pergunta para Jesus, e aí Jesus responde com uma outra que parece que não tinha nada a ver. Vamos dar uma lida? Abra tua Bíblia em João, capítulo 3. Isso aqui é muito importante. A dinâmica do reino de Deus precisa ser entendida para obtermos resultados. E quando eu falo obter resultados, não me interprete como resultados materiais somente, porque resultados materiais com certeza vamos ter. E Nicodemos, João 3, capítulo 2, e foi ter com Jesus de noite, porque ele não queria ser visto, e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Deus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer, já sendo velho, e tornar o ventre da sua mãe? Respondeu Jesus, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar, aonde? No reino de Deus. Jesus estava começando a ensinar a dinâmica desse reino de Deus, desse novo período, dessa nova aliança. A importância do Espírito. Você sabe que nós somos um? Amém. Uns 10 aí. Nós somos um Espírito. Temos uma alma e habitamos no corpo. A dinâmica espiritual acontece no Espírito. Passa mais um pouco, no capítulo 4, você vai perceber que ele para com a samaritana em frente a um poço, e ele pede de beber a samaritana, e a mulher começa a falar com ele que eles não se comunicavam, na verdade ele não podia falar nem com mulher, ainda mais ela sendo samaritana, porque eles não se davam.
E aí, Jesus fala, se você soubesse quem eu sou, você me pedirias de beber. Aí depois dele revelar a vida dela, que ela estava com 5 ou 6 caras que ela já tinha tido na vida dela, ela reconhece que ele é profeta, reconhece que ele é um homem de Deus, e aí ela já começa a querer saber de questões espirituais. Isso é muito importante para a gente. As coisas espirituais, elas têm que vir sempre à frente, porque elas que acionam o natural. Quando no espiritual nós agimos, o natural ele é atingido. O resultado do natural é o que movemos no espiritual. Aí ela percebe que Jesus é profeta, a primeira coisa que ela fala, Jesus, aonde que a gente deve adorar? Lá ou aqui? Poxa, o cara estava pedindo água, e do nada ela vai com uma pergunta que não tem nada a ver com a situação. Reconheceu um homem de Deus e falou, opa, vou obter o mais importante que é para a minha vida, as verdades que movem o espírito, o espiritual. Aí Jesus falou o seguinte, chegará um tempo, e já é chegado, que não vai ser nem lá nem aqui, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. A importância do espírito aí. Deus, ele está te movendo para você agir no espiritual, para o teu corpo físico obter o resultado da tua ação no mundo espiritual. A gente poderia falar especificamente a respeito da nossa fala, e eu já falei algumas vezes aqui, a tua palavra tem muito poder no mundo espiritual, meu amigo. O que você confessa na tua casa, na rua, onde for, vai agir no teu natural. Pode ter certeza disso, as verdades do Espírito, elas acionam o mundo espiritual, que fazem o mundo natural receber a ordem. E tem que acontecer. É assim que acontece. E aí, para ratificar a situação, Jesus se encontra com Pedro, com os discípulos lá, e ele pergunta, Pedro, o que dizem aí? Ele pergunta para os discípulos, né? O que dizem aí quem eu sou? Aí uns dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és isso, que tu é aquilo. Aí ele pergunta para Pedro, Pedro, e você? O que você diz? Aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus, oh glória, aleluia, porque não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro, mas meu Pai que está nos céus. Oh, vocês ainda não entenderam a verdade dessa situação? Jesus estava apontando o período da nova aliança, onde você e eu, que temos o Espírito Santo em nós, teríamos a revelação dentro de nós da vontade de Deus, e não precisaria mais ninguém intermediar, como acontecia na velha aliança, onde tinha um sacerdote, onde tinha um profeta, e por eles Deus falava. Mas hoje nós recebemos em nós a palavra de Deus. Consegue compreender que o teu espírito pode ser um depósito de verdades espirituais que vai mudar a vida, tua vida, a vida de quem está ao redor. O Evangelho é um Evangelho de ação, meus queridos. Deus preparou muito mais. A fonte inesgotável, Jesus Cristo, é inesgotável. Se nós pararmos para explorar as verdades de Cristo, a gente não vai conseguir tudo, até Jesus voltar. Mas uma coisa a gente vai conseguir é ser abençoado e abençoar todos que estivermos ao redor. Deus tem para agir em nossas vidas muito mais do que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. Quem opera em nós? Jesus Cristo. Jesus Cristo opera em mim e opera em você. A questão toda é como eu estou agindo nessa nova aliança, nesse novo momento da minha vida depois que eu aceitei a Cristo. Como eu tenho funcionado com essa dinâmica? Porque para os religiosos da época foi uma loucura, porque eles não aceitavam aquela forma que Jesus trouxe. E aí eles queriam fazer o quê? Eliminar Jesus. Eles não aceitaram aquela forma. Eles até tinham zelo. Eles eram os crentes de hoje. Se fosse fazer um paralelo, eram os religiosos, os crentes da época, sabiam muito, no caso, a lei, sabiam muito os profetas. Romanos
se eu não me engano, 10 diz até Paulo falando sobre eles têm zelo por Deus, só que não tem entendimento nesse zelo deles. Por quê? Estavam defendendo uma causa, mas não pararam para raciocinar que Jesus vinha de Deus. Passa-se os tempos, deixa eu só ver a hora, 8h32, temos tempo. É porque tem algumas coisas aqui bem importantes para poder compartilhar com vocês. Lucas 17:20, por favor, abra sua Bíblia, é importante. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. E em João 18:36, Jesus falou, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo, e o meu reino, se fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Jesus Cristo, Ele fala claramente a respeito de que o reino de Deus, ele não é físico. O reino de Deus, ele é movido no espiritual. E aí, passa-se anos, nasce eu, nasce você. Como é que acontece? Você nasce, eu nasci, e fui ensinado a ir para a escola, aprender a ler. Comecei a aprender os conceitos básicos, escrever. Me ensinaram que eu deveria poupar, que eu deveria buscar um emprego. Tudo isso muito bom. E ensinaram que eu deveria ter cuidado em fazer isso, em fazer aquilo. Aprendemos muitos conceitos de vida. Aprendemos a fazer escolhas. Aprendemos tantas as coisas, lemos isso, lemos aquilo, nos enchemos de conhecimento, que é bom, passamos a ser dotados com uma capacidade de fazer escolhas, de raciocinar, de analisar qual situação é boa, qual situação não é boa, e aí, daí em diante, escolhemos que caminhos devemos seguir. Até que você encontra Jesus Cristo. E você fala assim: Jesus Cristo, eu creio que Tu és o Senhor da minha vida. E aí você levanta a mão para Jesus Cristo e fala: eu te aceito, Jesus Cristo. O problema é que quando nós, pode ser um problema isso, quando nós aceitamos a Cristo, nós muitas vezes não temos a consciência de que quando levantamos para Cristo, nós estamos dizendo: Jesus Cristo, eu também vou, a partir desse momento, parar de viver baseado em tudo que eu aprendi, em tudo que eu fui ensinado, nas escolhas que eu fui ensinado a fazer. E a partir de hoje, eu vou viver esse novo tempo, essa nova aliança, onde você é o meu comandante, você é que vai dizer o que eu tenho que fazer, você é o que vai dizer o que eu tenho que escolher. Da mesma forma, Jesus Cristo trouxe para as nossas vidas uma nova aliança, porque antes a gente não conhecia Cristo. Passamos a conhecer Cristo e aí a gente entrou num novo estilo de vida. Qual o estilo de vida? O estilo onde nós movemos no Espírito. O nosso Espírito, segundo 2 Coríntios 5,17, se eu não me engano, diz que todo aquele que está em Cristo é nova criatura. Esse termo no original retrata um espírito que jamais houve. Novo, nova criatura. A partir de então, o teu espírito, ele passa a ter uma parcela de colaboração nesse método, nessa nova aliança que você fez com Cristo. Daí você vai entender por que nós temos que falar,
por que nós temos que orar, por que nós temos que ler a Bíblia. Porque o nosso espírito depende dessas ações que tomamos para que o nosso natural seja atingido. Quantos aqui hoje trabalharam? Quantos aqui chegaram cansados e não estavam nem com a fim de louvar? Sabe o que é isso? É a tua carne dizendo para você que ela não quer entrar nesse momento de adoração a Deus. Antes nós vivíamos baseados nos desejos, nas vontades da carne. A partir do momento que aceitamos a Cristo, nós nos comprometemos a agir pelo Espírito. Carne, você não está com vontade, mas eu vou adorar a Deus, porque a adoração a Deus é aquela que a gente faz no Espírito, porque Deus procura os adoradores que adoram em Espírito. É no Espírito que as coisas acontecem. Tem uma relação de itens aqui bem interessante. O reino espiritual é a realidade que precisamos considerar para fluirmos com Deus. Primeiro, precisamos nascer da água do Espírito, isso eu já falei, João 3,5. Não somos guiados pela carne, Romanos 8,5. Eu posso te dar aqui muitos textos que falam a respeito do Espírito e da carne. Romanos 8,5. Porque os que são guiados segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são guiados segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus, Romanos 8,14. Pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Recebemos a confirmação em nosso espírito que somos filhos de Deus. Em Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É no nosso espírito. Para vencermos diariamente, precisamos ter as revelações de Cristo em nosso espírito. Isso é bem importante. Por quê? Porque se eu não entender que o espiritual é importantíssimo, a minha vida não vai ter resultados. É tão importante que Jesus Cristo falou, olha só, eu vou, mas eu vou deixar o Consolador, o Espírito Santo. João 16,13 diz que Ele nos revelaria todas as verdades. Ele é o responsável por trazer para o nosso espírito essas verdades. Quem já teve momentos como esse? Você está lá no teu quarto, na sala, você pega a Bíblia para ler, você lê um versículo que já leu milhões de vezes, mas naquele dia o Espírito Santo falou assim, nada poderá impedir você. Oh, Pai, eu creio, aleluia, eu creio, Pai, nada poderá me impedir. Você está lá no teu quarto, e aí você recebeu no teu espírito a palavra rema, a palavra que fala, e aí você se apropriou daquela verdade e foi enfrentar a situação que tinha que enfrentar. O Espírito Santo revelando a vontade dele para aquele momento na tua vida. E aí você foi vitorioso naquela situação, porque você ouviu o Espírito Santo falar contigo. O espiritual é tão importante, gente, é tão importante, se você ler em Efésios 1:3, toda sorte de bênçãos espirituais estão nas regiões celestes, toda sorte de bênção, eu tenho que ler esse versículo, Efésios 1:3, diz que todas as sortes de bênçãos, bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós somos um espírito com Cristo. Deus recriou o seu espírito, não foi para que ele ficasse imóvel.
Se nós não trabalharmos o nosso espírito, nós não vamos ter resultados. As bênçãos que falam em Efésios estão nas regiões celestes, bênçãos espirituais, que quando eu acesso essa região espiritual, eu tomo posse dessas bênçãos, porque eu ouço a voz de Deus, sei o que Ele tem para mim, então eu tomo posse. Fé não é maluquice, fé não é eu pegar uma coisa e falar, isso é meu, é assim, 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 assado. Não, fé é quando eu ouço a voz de Deus, creio que Deus falou comigo, e aí sim, Deus, tu falou comigo, vai se cumprir, eu vou rodear 7 dias aqui, mas a muralha vai ter que cair, eu vou andar, o mar vai ter que se abrir, porque tu falou comigo, Pai. O espiritual é para ser trabalhado. Mas como eu trabalho o espiritual? Como é que eu posso agitar a minha vida? Como eu posso não andar guiado pela carne e começar a agir nesse mundo espiritual para obter resultados no natural? Como que eu faço isso? A prescrição que foi dada na Bíblia é bastante simples e vocês já conhecem. O problema é que nós não praticamos. Quantos pararam para ler a palavra de Deus hoje? Você sabia que o tempo que nós separamos para Deus é tão ridículo que a gente nem deveria considerar, estou falando na maioria, né? Que a gente não deveria nem considerar como tempo que separamos para Deus? Então, primeira coisa, como eu agito o meu espírito, como eu começo a trabalhar esse mundo espiritual para receber de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, fala que o Espírito de Deus, Ele iria revelar os mistérios que já nos foi dado gratuitamente conhecer, a saber, Jesus Cristo, que foi oculto em mistério para não ser revelado para qualquer um, somente aqueles que buscam. Então, como eu começo a trabalhar o meu espírito? Como eu tenho uma vida de resultados? Muitas vezes a gente vai no retiro ou outro evento parecido e a gente se enche de Deus, glórias a Deus, e toma aquele impulso. Por quê? Exatamente esse é o primeiro ponto. Porque quando vamos para um retiro ou para qualquer evento parecido, nós separamos normalmente 4 dias só para Deus. Separamos dias somente para falar com Deus. E esse é o primeiro ponto. Separe tempo exclusivo para Deus. Todas as vezes que eu paro em minha casa para ler a Bíblia e orar e participar daquele momento ali com Deus, o meu espírito começa a ser trabalhado. Começa a ser trabalhado. E aí eu paro e falo, Senhor, estou aqui, fala comigo. Aí você começa a ler a Bíblia e você começa a trabalhar o Espírito. O teu Espírito começa a ficar sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Você começa a saber para o que deve fazer. Quem já fez isso sabe que há uma mudança. Quem já parou para ter um tempo exclusivo com Deus? Gente, é só você pegar a história. Você vai reconhecer que todos os homens de Deus tiveram que separar tempo para Deus. João Batista foi para o deserto ser criado no deserto desde novo, se preparando para poder exercer o ofício que tinha sido prescrito para ele. Jesus Cristo se preparou até os 30. Paulo ficou, antes das viagens, segundo historiadores, uns 14 anos, só palestrando com Deus, obtendo revelações, para começar a exercer o ofício. Outros homens de Deus da atualidade, você vê homens que são usados por Deus na cura, que se separam para orar no monte, em tal lugar, em casa, e Deus começa a dar revelações. Mas não é só para eles, é para você e é para mim também. Deus, Ele quer agir nas nossas vidas, às vezes na singularidade ou na simplicidade da minha casa, do meu escritório, no local que eu trabalho, na simplicidade das minhas atitudes. Mas eu tenho uma vida com Deus e Deus me usa.
Deus começa a agitar o meu espírito e você chega para o caixa do supermercado e fala: olha, eu não sei porquê, mas eu estava ali no momento com meu Deus e Deus falou para mim que não se acabou a tua história com Ele. Ah, Deus tem tanta coisa para nos mostrar. Quem dera nós pudéssemos ser agitados e impelidos a se debruçar sobre Ele, sobre a presença dEle. Deus não nos chama para corrermos atrás de bênçãos materiais, gente. Deus nos chama para conhecermos a verdade do reino, porque as demais coisas vão ser acrescentadas. Porque quando a gente entra no mundo espiritual, a gente vê que Deus já conquistou ali para mim na cruz, e então eu não me preocupo, eu vejo aquilo. Geazi não via o mundo espiritual. O que ele fez? Ficou apavorado. Olha, Eliseu, ali o exército está cercado, e agora o que será de nós? E Eliseu, um homem que separava tempo para Deus, ele estava vendo que os anjos de Deus acampavam sobre aquele lugar, ele via a provisão de Deus, por isso ele não ficou inquieto. Quando nós vemos o mundo espiritual, não temos ansiedade. Ela até vem querer pegar a gente, mas a gente dá um chute nela e ela vai embora. Deus, Ele já nos deu. Olha, Deus já te deu a resposta que você queria, meu querido. A resposta já foi dada. A questão toda é que a gente não entra para pegar. Por que muitas vezes temos dificuldade em adorar a Deus quando chegamos cansados? Ou por tá desanimado? Por quê? Porque a nossa carne é que está falando. Como a gente não tem costume de praticar, romper os desejos da carne e as vontades da carne, muitas vezes começamos a sentir a presença de Deus lá na quarta, quinta música. E aí, agora que eu estou começando a sentir a presença de Deus, o louvor acaba. O que isso quer dizer para nós? Que muitas vezes a carne se opõe à vontade do Espírito e você começa ali, não estou com vontade de orar. Mas aí você começa: Pai, eu não estou com vontade de orar, mas eu quero entrar nesse reino espiritual, eu quero começar a agir no mundo espiritual, eu quero adorar a Ti em espírito e em verdade, e você começa a falar. E você começa a falar, começa a falar, 10 minutos depois, você começa com gozo dentro e, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus, meu querido. Deus tem para nós muito mais. Temos que romper o natural. Quando nós insistimos naquele momento ali, mesmo sem vontade, e a gente continua: Pai, eu estou cansado, desanimado, não tenho vontade de abrir a boca, mas eu vou abrir a boca, e começa a falar, e o Espírito começa a agir. Eu não desanimo, eu continuo, insisto, eu penetro no mundo espiritual. Onde estão as bênçãos de Deus? A gente tem que entender o dinamismo desse novo momento, que é o nosso momento com Jesus Cristo. Nós não fomos chamados para viver segundo a carne. Nosso espírito é que está em ação com o Espírito Santo, revelando Jesus em nós. Paulo, ele fala a respeito de que: ore por mim para que eu faça conhecido o mistério que estava oculto. Jesus. Quando o nosso espírito começa a se apropriar dessas verdades, aí a gente move. Então, quando a gente separa tempo para Deus, quando nós separamos tempo para começar ali a agitar o nosso espírito para receber de Deus, aí a gente está começando a fluir nesse novo estilo de vida, que é sendo guiados pelo Espírito de Deus.
E aí você vai entendendo, você vai vendo que muitas vezes aquilo que exteriormente parece bom, o Espírito Santo te dá discernimento de que não é bem assim. E uma pessoa vem falar contigo com uma afeição e você consegue enxergar o Espírito, a intenção do Espírito. O Espírito Santo começa a mudar a tua vida. E aí praticar o fruto do Espírito passa a ser mais fácil. Eu começo a ter mais paciência, ter mais amor. Então, separar tempo para Deus é uma das primeiras coisas que temos que fazer. E durante esse tempo que eu separo tempo para Deus, e aí eu começo a fazer o que Jesus deixou como exemplo. Jesus reuniu os 12 discípulos e começou a mostrar como é que seria esse novo reino. E aí ele cura um, liberta outro, faz milagres de balde. Então os discípulos, vendo tudo aquilo que Jesus estava fazendo, todos aqueles milagres, eles param Jesus Cristo, observando Jesus em todo momento, via que Jesus fazia isso, que eu vou falar, eles perguntam. Engraçado que eles poderiam saber, eu ouvi um certo pastor falando a respeito disso. Eles poderiam perguntar para Jesus: Jesus, me ensina a curar, me ensina a libertar, me ensina a fazer isso. Eles perguntam para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar, porque o que é ligado na terra é ligado no céu. Quando eu paro para orar, falar com Deus, há uma conexão do nosso espírito com Deus, e é ali que vai e vem de informações. Eu oro a Deus, o Espírito Santo me revela, eu oro, o Espírito Santo me revela, eu ajo. Jesus fazia isso o tempo todo. Jesus se retirava para orar e ficava a madrugada toda orando. Chegava de manhã, ele ia lá e começava a fazer os milagres. E os discípulos percebiam isso. E eles acharam interessante. Poxa, eu acho que essa é a chave. Jesus, ele ora, então a gente deve fazer o quê? A gente deve orar. Jesus Cristo, ele orava bastante. Agora, qual é o nosso tempo de oração? É importante a gente fazer uma reflexão sobre isso. Por quê? Porque normalmente a nossa vida de oração é bem minúscula. Nosso tempo que a gente separa para conversarmos com Deus normalmente é minúsculo. E aí a gente não tem resultados. O Evangelho é o Evangelho de resultados, de poder. Então a oração é essencial. Primeira coisa, separa tempo para Deus. Segundo, gaste tempo com oração. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Orando em todo tempo no Espírito e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Lucas 18. Lucas 18. E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A oração é importante. Vinícius, temos que separar tempo para Deus. A oração, ela move o espiritual. 1 João 5,14. Se sabemos que Deus nos ouve em tudo o que lhe pedimos, já alcançamos aquilo que temos pedido. Deus já ouviu a tua oração, meu querido. Deus, ele já ouviu você falando. Olha, você quer agitar mesmo para valer o teu espírito?
Você quer mesmo sacudir, botar para tremer e começar a receber de Deus mais profundamente? Se você não é batizado no Espírito Santo, procure o batismo no Espírito Santo. Se batizou, falou em línguas, ore em línguas todo dia. A oração em línguas, segundo 1 Coríntios 14, capítulo 2, edifica o nosso espírito. Uma coisa edificada não é para ficar vazia, é edificada para receber de Deus. Deus está a todo momento querendo nos dar, foi dado gratuitamente. Ore em línguas, é para orar não é para sentir, não é quando eu tenho emoção. O mundo espiritual, ele é dinâmico, gente. Deus, ele muda a história do homem, sim, quando ele entende que esse novo evangelho, o evangelho de Cristo, é um evangelho de ação. Aceitar a Jesus não é para vir para a igreja somente. Quando eu aceito a Cristo e começo a entender o dinamismo desse reino, eu começo a agir conforme e obtenho os resultados. Deus quer curar? Claro que quer. Pedro passou em frente a Enéas, falou: Enéas, levanta porque Deus te dá saúde. E ele recebe aquilo que já tinha acontecido no espiritual, ele recebe no corpo dele. Muitas vezes a gente não sabe como agir nesse espiritual, então peça a sabedoria a Deus. Pai, como que eu ajo nessa situação aqui? Que Deus, ele dá liberalmente. Jesus Cristo quer nos conduzir em triunfos. Deus nos separou para triunfarmos, pois Ele já conquistou tudo na cruz. A palavra salvação, a palavra que retrata o que Jesus conquistou para nós, inclui salvação espiritual, salvação no natural, inclui libertação, remissão dos pecados, vida eterna, saúde, prosperidade. Deus traz para nós um novo tempo, gente. Precisamos nos apropriar dessa verdade. Eu tenho que me impelir a entrar nesse mundo espiritual de cabeça. E infelizmente, ou felizmente, vai depender exclusivamente de mim e de você. Se eu continuar a viver com a minha vida dando para Ele as quintas à noite e domingo de manhã e domingo à noite, eu vou viver de uma forma. Se eu simplesmente vir domingo à noite, eu vou viver de outra forma. Se eu começar a separar tempo para Deus, todo dia, eu vou me encher tanto de Deus, que você não vai, poxa, quem? Fulano de tal, que morava ali, que fazia isso, fazia aquilo, ele curando enfermos ali na praça de Éden? Ah, não acredito. Pode vir alguma coisa dali? Daquele cara que fazia isso, fazia aquilo? Pode. Pode, porque Cristo pagou o mesmo preço para todo mundo. Mas a diferença entre as pessoas que se renderam a Cristo é o tempo que ela dedica exclusivo a Deus. O que move é o espiritual. Não adianta virmos de culto a culto sem parar para percebermos essa verdade. E o outro item é: leia a palavra de Deus, porque a palavra escrita, o Espírito revela ela no nosso espírito. E você começa a se mover em cima disso. Vamos se colocar de pé. Eu desejo que Deus tenha falado contigo e que isso seja
se for o caso, um ponto de partida para mudarmos a nossa conduta cristã. Você não foi chamado simplesmente para assistir as coisas acontecerem, você foi chamado para participar dos momentos. Você já parou para pensar que tem tantas pessoas que poderiam ter sido ajudadas por você, mas não foram porque não separamos tempo para isso? Oh, Espírito Santo. Oh, Pai. Que essa palavra não seja uma palavra de condenação para as nossas vidas, seja uma palavra de incentivo para buscarmos mais a Tua face. Oh, Pai, nós não queremos viver uma vida metódica, uma vida monótona, sem resultados. Oh, Jesus Cristo, Tu faz um convite a todos nós para entrarmos nesse reino de cabeça. Ah, Pai, que o nosso espírito seja impelido a querermos mais de Ti, mais de Ti, mais e mais de Ti, mais de Ti, Senhor. Precisamos mais de Ti. Se há alguma pessoa que não conhece esse Jesus Cristo e já quer começar um relacionamento com Cristo, essa é a tua oportunidade. Jesus Cristo, Ele muda as situações e Ele te faz um convite a entrar nesse reino. Se você não conhece a Cristo e quer fazer um compromisso com Ele, levanta a tua mão. Essa é uma oportunidade para Deus provar na tua vida o quanto Ele te ama. Oh, Espírito Santo, Tu estás nesse lugar. Espírito Santo, Tu convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Oh, Espírito Santo, fala aos nossos corações. Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Nos colocamos à Tua disposição. Oh, fala conosco. Ah, Espírito de Deus. A Tua presença, ela é tão boa que eu não me apresso em sair dela. O que você tem para falar com Deus nesse momento? Ah, Espírito Santo, somos filhos de Deus. Oh, Pai, eu Te agradeço muito por esta noite. Te agradeço muito por vidas que ouviram a Tua voz. Que saiamos daqui esta noite avivados, alimentados com Tuas verdades e prontos para agir no natural. Oh, Pai, porque entendemos a Tua vontade para as nossas vidas. Por isso, Pai, eu Te agradeço pelas respostas, no nome de Jesus. É isso aí, gente. Vai em paz e no nome de Jesus Cristo. Seja abençoado. Onde eu for a Tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada, a minha saída bendita será. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre Tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita,
para a esquerda, na minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda.